Olá, amigos que acompanham o canal do YouTube do Portal da Tradição. Estamos dando início hoje a um novo trabalho, a um novo canal de comunicação aqui com você, para falar, é claro, da nossa cultura gaúcha, da nossa música, do nosso tradicionalismo. É o Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição, que está começando hoje. Que eu quero agradecer desde já você que está nos acompanhando, você que já é inscrito no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é, né? Inscreva-se aí para acompanhar esse e outros conteúdos que a gente vai começar a trazer a partir de agora, né? E agradecer também a parceria da Barão Erva Mate e Chás, nossa parceira de divulgação aqui no Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição. Bem, e para começar esse nosso trabalho, esse nosso novo modelo de comunicação, nada melhor do que ouvir uma autoridade no assunto, quando a gente fala do tradicionalismo aqui em Passo Fundo e em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa que conhece de fato a vivência de um CTG, de um galpão de CTG, conhece as provas campeiras, conhece a parte artística dos eventos, conhece a nossa culinária. Estou falando, e com muita alegria que a gente recebe aqui no nosso podcast, no nosso Buenas Cast, Orley Caramês. Mestre Orley Caramês está conosco aqui como nosso primeiro convidado aqui do nosso Buenas Cast do Portal da Tradição. Seja bem-vindo, senhor Orley. Muito obrigado. Amargo doce que eu servo em bombalabos de prata. Tem o perfume da mata molhado pelo sereno e a cuia seio moreno que passa de mão em mão traduz no meu chimarrão a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Já que o Matheus está cevando um mate, é bom que se entre falando em chimarrão. Com certeza. Eu só que eu gosto muito de matear, só que não me acostumei muito porque a lida, quando era mais novo, era trabalhar. E para matear tem que estar com muita paciência. E eu tinha que trabalhar muito cedo, mesmo quando em rádio, abri rádio por 5 anos, às 5 horas da manhã. Então tinha que trabalhar. Não me acostumei a tomar muito. Então, nas tardes, depois da lida, é que eu tomava um mate bem descansado. E o mate tem que ser tomado meio descansado. Atirado para trás, que nem capataz distância rica, né? Eu sempre digo isso. Então, estamos aqui. Matheus novamente no Portal da Tradição. Quero levar um abraço a todo o pessoal e dizer da minha alegria e do meu contentamento quando volto a falar em rádio. Rádio é o amor da vida do homem, de um povo. Eu gosto muito de rádio, porque trabalhei por vários anos e rádio para mim é aquela que vai comigo na venda, vai comigo no rodeio, vai comigo em qualquer parte que eu for. Então hoje volto a relembrar há tempos atrás, quando eu trabalhava em rádio, Matheus. Que bom voltar ao tempo passado e dizer que novamente estou falando numa emissora maravilhosa, numa emissora que nasceu para ser grande, nos festivais, na agricultura, na política, no esporte. E investir em rádio, minha gente, o senhor que é comerciante, o senhor que é industrial, o senhor que precisa divulgar alguma coisa, investir em rádio é mesmo que invernar gado em Campo Fino. Só dá lucro. Só dá lucro, né? Verdade, senhor Lee. Olha, a gente fica muito feliz, como eu disse, de receber a sua presença, que ter a sua presença nesse nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast aqui, né? O Buenas Cast. E falar com o senhor, né? Que é uma autoridade no assunto, quando o tema é tradicionalismo, quando o tema é cultura gaúcha. E como é que o senhor recebe essa referência, né? Quando se fala em gauchismo aqui em Passo Fundo, na nossa 7ª região, nosso estado, se fala em Orley Caramês, né? Como é que o senhor recebe essa denominação, essa honraria aí de ser uma referência para todos nós? Pois é, o Paixão Cortes, em 1947, quando fez a primeira ronda lá em Porto Alegre, no Colégio Júlio de Castilho, e fez a primeira ronda e fez a primeira movimentação para criar esse movimento tradicionalista gaúcho, perguntaram para ele, o que é a tradição?
Tradição é uma filosofia de vida. Cada um tem que estudar dentro de si, primeiro, dentro de si, para depois saber o que é tradição. Então, o que eu fiz? Quando entrei para o movimento tradicionalista, que foi o meu doutorado que eu fiz dentro do CTG Osório Porto, eu já vinha de outras entidades. O CTG Osório Porto foi fundado em 1968. O CTG Lalau Miranda, antes ainda, em 1952. O CTG Fagundes dos Reis também foi fundado antes do Osório Porto. E assim vai. E eu passei por isso, passei por essas entidades. Mas passei como? Devagar. Só ia lá, tal, não era muito bem aceito, porque era meio envergonhado e tal. Né? Mas eu tinha o meu tio, que lamentável faleceu, e me levava nisso aí. Eu era muito... Quando o Lalau Miranda foi fundado em 52, eu tinha 7 anos. Né? Quando fundaram o Getúlio, eu tinha 14 anos. E quando fundaram o Fagundes dos Reis, eu tinha 17. E o Osório Porto, então, já tinha 19 anos. O senhor participou da fundação do Osório Porto? Sim, fui patrão do Osório Porto. Não patrão eleito. Eu quero deixar bem explicado, porque o senhor Ulisses Vieira de Camargo foi o primeiro patrão. E fico lá por 10, 11 anos, por aí. E eu assumi por um período de 60 dias, mais ou menos. Assumi a patronagem porque eu era o capataz dele. Só fui eleito do Tropel de Caudilhos, do Getúlio Vargas, da Associação dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz, que foi fundador com os amigos, né? E foi o primeiro patrão. E, então, do União Campeira ajudei também, não fui patrão, mas ajudei em alguma coisa lá na movimentação que teve e se tornou um grande CTG União Campeira. Só isso o senhor quer dizer, né? É só isso, né, por enquanto. Minha nossa. O CTG Osório Porto se originou de um clube aqui de Passo Fundo, né? Era um clube que depois se tornou CTG, né? Mostrando a força do tradicionalismo aqui naquela comunidade do Boqueirão, né, senhor Lei? Exatamente. Eu disse 68, mas o Osório Porto foi fundado antes. Sim. 66, fim de 66. Por quê? Nós tínhamos o Clube General Osório na Rua General Osório, um pouco abaixo dos estúdios da nossa emissora, né? Então, era na esquina ali o clube. Mas o clube estava em decadência. E nós só tínhamos o clube. Não tinha... O prédio não era nosso, era só locado. Tinha só a sociedade. E aí veio um senhor chamado João de Souza, trovador, conhecedor do tradicionalismo, lá de perto de Cruz Alta, da aviação ferro, e veio morar em Passo Fundo. E se associou no CTG, no Clube General Osório. E viu que o CTG não dava, né? O clube não dava mais. Resolveu transformar em CTG. E deu um grito um dia numa reunião lá, vamos transformar isso aqui em CTG. Olha aí. E aconteceu. Fizemos uma ata e daí largamos nas mãos dos que conheciam mais, vários companheiros, Oscar Vieira, Adão dos Santos, Ulisses Vieira de Camargo, que vieram chegando, a família Guellen, a família Gonçalves. Então foram fazendo e se tornou o CTG que conheceu o Brasil, praticamente viajando e levando folclore, né? Nós participamos 3 anos da festa do Peão de Boiadeiros em Barretos, fomos ao Rio de Janeiro e participamos do primeiro concurso de gineteada do estado da Guanabara. Fomos a Brasília, fomos a Goiás levar folclore, então viajamos por diversos estados. E o CTG tornou-se um esteio. Mas quando as coisas não é feita assim com planejamento, sofreu vários revés, né? Caiu, sim, levantou. É natural, e hoje, né? Graças a Deus, está aí cultuando a tradição Osório Porto. Mas cada um que foi patrão lá fez a sua parte. O seu Ulisses ficou, como eu disse, aproximadamente 11 anos lá e fez o que tinha que fazer. E o Osório Porto, como o Lalau Miranda, que em 52 foi o segundo CTG no Rio Grande do Sul. No primeiro foi o 35 CTG em Porto Alegre, em 1948, e depois, então, em 52,
o Lalau Miranda. E há alguém que me contesta isso, que não, o Lalau não é o segundo. Mas acontece que eu queria explicar que botava o nome Clube Gaúcho de Tradição. Eu estou falando em CTG. CTG, então, o 35, CTG de Porto Alegre, e o Lalau Miranda em 52, então. Então está explicado, né? Essa diferença aí, essa né, diferença. senhor? Eu estou falando em CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Agora o senhor já contou um pouquinho da sua história, né? Participando de diversas entidades tradicionalistas. O senhor começou a falar que participava aí dos CTGs com um tio seu, né? Mas efetivamente, quando é que despertou essa vontade de participar assim de uma forma mais efetiva, de estar presente no CTG, de representar entidades, de apresentar eventos, de trovar, de declamar? Quando é que deu esse estalo aí para o senhor? Pois é, eu sempre fui criado assim, trabalhando. Desde os 13 anos de idade, eu fui trabalhar. Meu pai era da aviação férrea, não dava muita bola para as coisas da sociedade. Ele queria trabalhar. Então eu me criei mais arrinconado com meu tio, que era irmão dele, João Caramês, e sempre foi bolicheiro. Né? Ele era reformado da Brigada Militar como sargento músico e gostava muito da música, do gauchismo. Então ele começou a me levar nas coisas por aí. Às vezes tinha um concurso de gaita ali, né, muito esporádico, às vezes, porque naquele tempo não tinha, né? Ele me levava lá. E com 10 anos, ele me pilchou. De bombacha, bota, chapéu, lenço. 10 anos o senhor tinha? 10 anos de idade. Uau, gaúcho lá, né? E nós íamos nas carreiras numa cancha que tinha aqui no alto da Petrópolis. Hoje não tem mais nada, né? Sim. Tinha uma cancha de carreira. E ele tinha um armazém, e no armazém tinha uma carroça, uma carrocinha para ele distribuir os ranchos. E então ele pegava aquela carroça e nós ia no domingo para as carreiras. E aquilo foi me despertando, né? Cavalo, o homem que chegava com o laço na garupa, às vezes dava uma armada lá. Aquilo foi me despertando. E aí, quando já tinha aí mais idade, o Lalau Miranda estava em pleno movimento, né? Já tinha surgido o Getúlio Vargas aí eu fui me encostando. Digo, não, aqui, e já sabia o que o Paixão tinha dito, né? É filosofia de vida, e eu vou usar dessa filosofia aqui. E me integrei no CTGs. Aí, quando em 1968 eu fazia parte da diretoria do Clube General Osório, que foi transformado em CTG Osório Porto, já vou dizer por quê. E aí eu entrei lá, digo, não, mas eu vou entrar aqui, bota a bombacha, mas eu vou precisar estudar para saber por que eu estou aqui dentro. E por que eu estou usando bota, por que eu estou usando bombacha, por que eu estou usando lenço branco, que eu só usei lenço branco, né? Não sou maragato, sou chimango. Chimango. Então eu só usei. Por que eu estou usando? Por que eu estou? Então eu aprendi muito sobre isso. Né? Aprendi bastante sobre isso e as danças também, né? Li muitos livros, inclusive o livro Lua na Garupa, da família Fagundes, o Antônio Augusto Fagundes, que depois deixou o seu sobrinho, né, fazendo um programa de televisão, ele escreveu todas as glosas das danças, e eu tenho esse livro lá em casa. Então, do maçanico, do sarabalho, da roseira, então, cada vez que a invernada ia dançar, eu apresentava a glosa da música, da dança. E isso era muito importante, né? Quase não era feito por aí. Então eu fui me aprimorando. Depois já comecei a fazer rádio, né? Animei o programa no Galpão, ali na Rua Independência, por 8 anos. 8 anos, né? Começava às 2 horas da tarde e até às 4 horas ao vivo. No sábado? No sábado, com gaiteiros. E depois botamos outro programa, às quarta-feiras, a Serenata no Galpão, que ia das 8h30 às 9h30. Então, tive esses programas. E aí, quando chegou lá por 78, mais ou menos, o Valdir Sudebrack,
que era o gerente, veio assumir a gerência da Rádio Passo Fundo. Bem antes eu já estava por aí, né? Com o senhor José Carlos Sica, que era de Pelotas, veio assumir a rádio. Mas eu me enraizei na rádio mesmo com o Valdir Sudbrack, que era de Estrela, e veio assumir a rádio, que agora faleceu há poucos meses, né? O Valdir era um radialista excelente, um homem bacana para administrar e tudo. E aí ele me pegou, disse, não, tá fazendo programa ao vivo aqui no Galpão, tu vai para a rádio. E aí me trouxe para a rádio definitivamente. Aí eu comecei a abrir a rádio às 5 horas da manhã. Fazia o programa Caipira, né? Das 5 às 6 era Caipira. Depois das 6 às 7 era Gaúcho. Música gaúcha. Aí tinha o noticiário até 7h30 e eu voltava então com o programa Alô Rio Grande, que foi uma criação do Ivo Paim, que marcou época aqui no CTG Lalau Miranda, pai da Marlene Paim, a maior cantora que existiu na época das músicas do Rio Grande do Sul. Hoje está, eu não sei onde é que ela está morando, morava em Uruguaiana, me parece que não mora mais lá. Casou, teve família, tudo, o Ivo Paim morreu, mas marcou época no rádio aqui em Passo Fundo, o senhor Ivo Paim, e no CTG Lalau Miranda. Senhor Lei, antes da gente prosseguir aqui com a conversa, que está muito boa, né? Sim. Eu quero fazer um agradecimento aqui aos amigos aqui do estúdio, onde a gente está conversando, fazendo essa gravação, né? O estúdio da Rádio do Mate. Nossos Rádio amigos, do Mate. Bueno. Bueno demais, né? Uma rádio que também chega para somar aí com a nossa cultura gaúcha, né? Dando esse destaque especial para a Erva Mate. Obrigado ao Alex, ao Felipe, aí o pessoal que está trabalhando com a gente aí nos bastidores, né? Mas são nossos parceiros aí nesse projeto, né, senhor Lee? Muito bom, muito bom. Não, com certeza, o estúdio aqui é de primeira, a gente está muito bem atendido, com um mate bem gordo aí, né? Bem gordo, bem cevado, erva buena. Erva barão, né? De primeira linha, né? Erva barão. São nossos parceiros aqui, né? Mas o senhor falava sobre a sua história no tradicionalismo, né? O seu trabalho em diversas entidades tradicionalistas aqui da nossa cidade, de Passo Fundo, e certamente da nossa 7ª região também, né, senhor Lei? Agora, tem um outro aspecto aí que o senhor também é muito conhecido, que eu gostaria que o senhor falasse, sobre a culinária, né? Sobre a boia gaúcha, que o senhor também é uma referência, né? Como é que começou o seu interesse por fazer essa nossa comida bem gaúcha aqui do nosso rincão e por aprender também esses detalhes aí da receita, né, para lidar num fogão campeiro, numa boia de panela, senhor Lê? Bom, eu trouxe um livro aqui que é de Jaime Caetano Brown, Pajadas e Cantares. E ele fez uma poesia gaúcho. E lá ele disse uma coisa de mim. Opa! Vamos lá. Eu sou negro, guarani e charrua, espanhol e lusitano, o germano e o italiano, caldeado na pampa nua. É o gaúcho de alma crua que não nasceu para ser vasalo. Nunca puderam domá-lo. Foi ele que fez fronteira, foi pátria e porta-bandeira sobre o lombo do cavalo. Então, são mais ou menos tudo isso. Por que negro? A minha mãe nasceu no Ibirapuitã, ali no Ibirapuitã, que hoje é município. Sim. Era Soledade. Soledade. Bem queimada, bem queimada. O pai dela era um bugre do cabelo em pé. Né? Me contava, porque eu não cheguei a conhecê-lo. Sim. Era bugre, então era Guarani. Guarani. E do meu lado, do meu pai, eu sou espanhol, né? O José Caramês, pai, e o José Caramês, filho, que era meu pai. Então, ele é o charrua, que eu considero o charrua, né? Então, essa mistura de gente aí me fez com que eu fui criando raiz na culinária, na campeira, na trova, na pajada. Eu fui criando essas raízes. E eu tinha um programa numa emissora de rádio, e todas as 6 horas, depois da Ave Maria, que tinha oração da Ave Maria, eu dava uma receita. Dava uma receita. E tinha um saudoso amigo meu, Araldi, grande Hilton Araldi?
saudoso, tenho deixou saudoso, deixou um legado grande. Um legado muito grande aí. Foi, inclusive, do Jaime Caetano Brau, né? Ele era. Ele fez várias homenagens ao Jaime Caetano Brau. E o Araldi diz um dia, e aquelas receitas que tu dá no teu programa lá na emissora, aquilo é uma coisa que eu fui guardando, tá tudo lá em casa. Tá enfiado lá num galpão lá, no armário lá. Mas vamos então ver isso aí. Tá, vai lá em casa. Um dia ele chegou lá em casa, mostrei para ele as anotações que eu vinha fazendo sobre receita culinária. Porque no meu tempo de piá, que eu comecei a ir nos rodeios, piá não chegava na cozinha, era só os velhos. Não podia meter a mão na panela, a não ser para carregar água e cortar lenha, o piá, né? Só para isso. Mas chegava lá. Ô senhor, o que o senhor está preparando aí? Estou preparando um arroz de carreteiro. Opa, como é que é o arroz de carreteiro? É charque, sal, uma cebolinha e água. Tá? O que o senhor está fazendo aí? Vaca atolada. O que é? Costela, tomate, tempero e tal. Daí o senhor ia anotando isso? Ia anotando, ia guardando aquilo ali. E botei sobre a mesa para o Araldi, vamos editar um livro. Mas eu nunca pensei nisso, né? Livro de receitas campeiras, gaúchas. Hoje eu editei primeira e segunda edição, né, da culinária campeira. Boia de Panela é o livro. Edição esgotada, né? 1.500 na primeira edição, 1.500 na segunda edição. Está esgotado e eu não tive mais força para reeditá-lo. Então está lá. Eu só tenho no meu arquivo. Então foi daí que nasceu. Então a ideia de fazer isso aí. Porque eu sempre gostei de mexer nas panelas. Mesmo quando estava na minha casa, que era piá novo, nós cozinhávamos em fogão de lenha, fogão de lenha de metro, aqueles fogão com chapa, e eu gostava de fazer meus pirão lá, fazer alguma coisa, né, de carne, de costela. Meu pai também, além de ser ferroviário, trabalhava com açougue, trabalhava repartidor de carne. Então a gente entendia muito de carne, e eu tentava fazer. Então fui me criando dentro do CTG, olhando os mais velhos fazer e aprendi. E qual é o diferencial da nossa culinária gaúcha para as outras receitas do restante do Brasil? Porque, pelo que eu sei, a culinária campeira, e ela tinha que dar muita força, muita energia para o pessoal que enfrentava, ou seja, uma tropiada ou uma lida no campo, tinha que ter bastante força e energia, né? Não podia ficar com fome no meio do serviço, né, senhor Lee? Barato, vamos falar aqui do Rio Grande um pouquinho sobre isso aí. O que acontecia aqui na Guerra dos Farrapos, por exemplo, 1835, 1845. O que o gaúcho comia? Carne. Carne. Porque não podia, ele só apiava do cavalo para beber água e trocar de cavalo. Né? Porque não tinha como é que ia cozinhar. Nem fogo dava para fazer, porque as tropas iam ser vistas pelos inimigos. Então, chegavam no estante, carneavam munício para uma semana e salgavam a carne para levar nas tropiadas, né? Os que eram responsáveis pela cozinha, dos entreveiros da Guerra dos Farrapos. Então, eles comiam carne. Aí, com a chegada dos italianos aqui, o que aconteceu? Mesclou-se a carne com o que eles trouxeram para nós aqui. Olha aí. Aí o que houve? Casamento também, entre gaúcho, italiano, né? Os Guarani, os Charrua, foram casando com os italianos. E depois os alemães, né? Que vieram para cá também, e misturaram tudo isso. E o Rio Grande do Sul criou uma cozinha totalmente diferenciada. Se nós falarmos do norte, nós vamos falar do seguinte, daqueles caras que vieram da Neymar, da Europa, e começaram a lidar nas Minas Gerais. Então lá eles começaram a trazer produto da Europa, e cozinha da Europa, e cozinhar lá, tanto para os escravos, né, que era o resto que sobrava daquelas carnes e tudo. Mocotó, por exemplo, é o prato que era servido aos cativos, né? Eles tiravam a pata, não comia, porque o cidadão que pensava que era gente não era, né? E dava o que sobrava do mais perverso
do gado para eles. O resto do resto. O resto do resto. Que hoje eu não tenho poder para isso, mas, meu Deus do céu, eu lutei desde pequeno contra esse racismo, contra o racismo. Eu tenho ódio disso aí, porque quando eu fui presidente de uma sociedade de jovens, na minha infância, eu hoje me caiu a ficha que eu fazia defesa do racismo naquela época, porque era uma turma de italiano e não tinha negro lá, não tinha gente afrodescendente lá, não tinha. E hoje eu estou me lembrando por quê. É por causa desse racismo desgraçado que envergonha o mundo. Esse racismo envergonha a gente, envergonha. E os meus colegas de infância, tudo foi afrodescendente. Tudo. Eu tenho sobrinha, a filhada que eu batizei é afrodescendente. Eu me criei com essa gente. Agora, isso que o senhor traz, comenta agora, é algo que interessante e que já foi tema até de Semana Farroupilha, dos festejos Farroupilhas, né? Se não me engano, agora de 2023, Rio Grande, terra de muitos povos, algo assim, me fugiu bem certinho o nome, o tema dos festejos, mas trazendo isso que o senhor comentou agora, dos índios que já habitavam aqui, dos europeus que vieram, né, seja primeiro os portugueses, os espanhóis, os africanos, depois mais tarde os italianos, os alemães, poloneses, enfim. E o nosso estado, assim como é o Brasil, né, mas o nosso estado tem essa mescla, né? E isso contribuiu muito para a nossa cultura gaúcha, seja, claro, como o senhor está falando, da culinária e em outros aspectos também. Em outros aspectos. E tem que cultuar isso aí, tem que mostrar, né? Porque não está terminado ainda totalmente. A coisa ainda tem que mais gente se enganjar nesse meio, né? Para não terminar com isso. Só assim nós vamos viver em paz. Só assim terminou isso aí, né? E não tem mais lugar para essa gente no planeta Terra para fazer racismo. Não tem mais. Não tem nem porquê, né? Não tem nem porquê, porque quem lê história, como eu tenho vários livros sobre isso, me arrepia, me dá pavor disso aí, né? Que nós fomos o país, um dos últimos a terminar com essa barbaridade, né? Então, isso aí. Mas tudo bem, isso aí é outro caso, mas as oportunidades me servem e isso ferve dentro de mim e eu tenho que falar. Mas conversávamos... eu ia lhe fazer uma outra pergunta agora, né? Sobre também um dom que o senhor tem, um talento que o senhor tem, que é da pajada, da trova, do improviso, da declamação, né? A gente percebe, né? Eu sempre gostei de ver quando eu ia nos cafés de chaleira, nas rondas das entidades, via a sua apresentação, sempre de uma forma muito eloquente, falando com propriedade. E isso emociona quem assiste, né, senhor Orley? Agora, isso é um dom que a pessoa tem, né? E como é que o senhor desenvolveu esse seu dom da palavra e do improviso? Eu tive muitos professores. Bom, Pedro Ribeiro da Luz, 4 vezes campeão internacional de vacaria. Estou indo agora em fevereiro, no dia 8, estou indo para a vacaria. Eu, meu amigo Rigo e o vereador Ernesto dos Santos. Vamos para a vacaria, dia 8. Não vamos mais para acampar. Eu tenho 23... Vou agora, nesse rodeio, vou ter 23 participações no rodeio de vacaria. Eu fui no 7º, no primeiro, em que o Pedro Ribeiro da Luz foi a primeira vez campeão. Foi campeão e depois foi mais 3 vezes. Ele foi 4 vezes campeão. A última pelo Clube Industrial. Na trova, né, o senhor fala? A trova. Ele foi a primeira vez pelo Getúlio Vargas, depois 2 vezes pelo aeroporto e 1 vez pelo Clube Departamento Tradicionalista do Clube Industrial. O Pazini era o patrão, levou ele lá e ele foi campeão. Então, um dos maiores trovadores que eu conheci. Mas tinha aqui também Setembrino Rodrigues da Silva, que fazia parte do Lalo Miranda, um trovador maravilhoso, já se foi. E eu tive então, aqui professores, dá uma olhada só, Oscar Vieira, saudoso, Adão dos Santos, saudoso, grande acordeonista e cantor, Ivo Paim, que viveu ali pelo CTG Lalo Miranda, Argemiro de Oliveira, o Cruzeiro, grande acordeonista, cantor, Tenebro dos Santos Moura, o poeta, o grande poeta,
que nos deixou um legado também de versos aí muito lindo. Tenebro dos Santos Moura. Nelson Petri, que foi o grande apresentador dos programas do Lala Miranda. Também Ramente de César, dançou em Invernada de Dança, dançava muito bem a dança dos facões, foi apresentador de programa, foi cantor, um grande professor meu. Conrado Wolff, o professor que está aí ainda, foi meu grande incentivador e ainda é meu grande incentivador. Professor Conrado Wolff, buenas tardes para o senhor. Então, o Aureliano de Figueiredo Pinto, que eu tenho lá na minha biblioteca, disse uma vez assim: hoje os tempos são outros, que volte o tempo dos potros e as rondas em campos abertos. Não volta mais, Aureliano. Você disse uma frase bonita, mas não volta mais. Então nós temos que ir mesclando as coisas. Mesclando. O tradicionalismo nunca vai acabar. Por quê? O que é o tradicionalismo? Tradição é a cuia, o mate, o churrasco, a erva mate, o cavalo crioulo. E nós somos os tradicionalistas que cultuamos isso aqui. Então, nós temos que botar de pé isso aí sempre. O mate, a cuia, o churrasco, o cavalo. Então, são o torneio de laço. E por isso que as entidades também são importantes para manter vivo isso, né? Exatamente. Né? Isso aqui que eu estou fazendo hoje com o senhor aqui, na Rádio Portal da Tradição. Isso aqui é um bálsamo para que o tradicionalismo cada vez ganhe rumo mais certos. Para que se faça tradicionalismo com alma e com coração. Eu aprendi as palavras do Dr. Manuel Portela, que também era lá do Lala Miranda, saudoso Dr. Manuel Portela, que era um gênio. Ele era advogado, mas era um gênio para as coisas de antigamente. Nos contava histórias maravilhosas. Ele sempre carregava no porta-malas do carro azeite, charque, arroz e cebola, para onde fosse fazer um arroz de carreteiro. Olha aí. Ele chegava ali no centro, eu estava para vamos fazer um arroz de carreteiro? Vamos. Lá no Almirante, nós descia para lá, ele já tinha tudo dentro do porta-malas do carro. Dr. Manuel Portela. Seu Orley, deixa eu lhe perguntar agora uma coisa que lhe emociona. É quando o senhor lembra dessa sua caminhada, dessa sua trajetória toda, um fato que lhe causa emoção, que lhe traz uma memória boa. Que traz uma memória boa, as trovas, que hoje não posso mais. Eu trovo. Esses dias tivemos numa janta muito especial lá no galpão do meu amigo Celso Zang, e o Luizinho estava lá e se avançou em mim. Ele e o João dos Santos se avançaram em mim, e aí eu fui obrigado a forcejar. Mas com muita força, né? Tinha que fazer uns versos com eles. Sim. O Luizinho trova muito bem, né? E o João também. O João marcou época com uma trova que passou, né? O João dos Santos foi bom trovador. Inclusive ganhou um rodeio de Passo Fundo, né? Ganhou do Pedro Ribeiro da Luz. Ganhou. Essa ele tem no currículo. Tem no currículo. Ele ganhou do Pedro Ribeiro. E olha, ganhar do Pedro Ribeiro não era fácil, mas ganhou. Então o João foi muito bom trovador. E se apresentou em Vacaria muito bem também. Eu tive lá na vez que ele se apresentou. Então são coisas, e eu tenho saudade disso. Então me dói um pouco, né? Não poder trovar? Claro, porque eu, quando estava lá no bairro onde eu morava, agora aluguei minha casa, estou morando no centro. Como diz o Isgorla, diz, tu era urbano, agora tu é suburbano, né? Tu está morando no centro. Porque tive, né? Como eu disse para os amigos, tem que entender bem e falar a verdade, né? Velho tem que morar perto de hospital, médico e farmácia. E eu estou perto de tudo isso. Então aluguei minha casa no bairro e estou morando agora no centro, né? E isso me entristece. Não que eu passe o dia a dia ruim, né? pensando nisso, né? Porque eu trouxe mais de 1000 poesias eu tenho em casa ainda. Consegui trazer lá da minha casa, né? Eu trouxe e tenho ali em casa, no meu apartamento, mais de 1000 poesias. Para relembrar. Entre livros e aquilo que eu encadernei. Joguei, né? Paraná, Santa Catarina e por aí afora no Rio Grande. Eu avaliei 7 anos o Enarte em Santa Cruz. Afinal, poesia, trova,
Caso de Galpão e Pajada. 7 anos. Tenho 5 troféus, sendo que um não deram e outro eu extravei dentro do carro do amigo que eu vim de carona. Mas tenho 5 troféus do Enarte. Então, isso aí é que me dá tristeza, não poder ir mais, não posso mais. Né? Mas, vou repetir, hoje os tempos são outros. Olha, você conhece o verdadeiro sabor do chimarrão? É claro que a gente está falando da Barão Erva Mate. Para você matear no começo da manhã, no finalzinho da tarde, Erva Mate Barão, procure aí no estabelecimento mais próximo da sua casa, uma variada linha de erva mate, né, para o seu chimarrão, e também tem erva para o tererê, os chás da Barão, né, para você saborear a qualquer hora do dia, até mesmo gelado, né? E a Barão tem uma novidade que são os chás em cápsula, né, com maior praticidade para você, inclusive compatível com a máquina de café Nespresso. Então, procure os produtos da Barão Erva Mate e Chás e saboreie o verdadeiro sabor do chimarrão. Afinal, a Barão é a marca mais amada e mais lembrada dos gaúchos. Bem, senhor Orley Vargas Caramês, nosso convidado especial aqui do podcast, do Buenas Cast, né, o podcast do Portal da Tradição. Agora o senhor também comentou, e é algo que eu até não estava no script aqui, mas vou lhe perguntar. Sim. Como é que foi o seu trabalho no rádio de Passo Fundo? Onde é que o senhor trabalhou? Que horários que o senhor fazia? Como é que foi levar a cultura gaúcha também através das ondas do rádio? Em que época que foi que o senhor trabalhou na rádio aqui em Passo Fundo, senhor? Bom, eu, em 1963, eu trabalhei no Tours Hotel. Recém estava inaugurado o Tours Hotel, entrei lá em 60. Saí dali em 63 para ir para o Exército. Uhum. E já era locutor aqui em Passo Fundo, que eu considero um grande radialista que foi e que ainda é, e você se dá bem com ele, eu sei, Jorge Antônio Gerhardt. Uhum. E o Jorge Antônio já está dando grande movimentação ao rádio. E eu trabalhava no Tours Hotel e o pai dele era o gerente lá da obra. Uhum. Na construção, eu entrei e depois fiquei como funcionário do hotel quando inaugurou. E aí fiz aquela amizade com o seu Orlando Gerhardt, que era pai do Jorge Antônio. Jorge Gerhardt. E me aproximei do Jorge Antônio. Uhum. E eu tinha um amor por rádio. Meu pai comprou um radião daqueles que tinha carregado de caminhão, sabe? De pilha, não sei quantas pilhas. Sim. Ia, né? E então comprou aquele radião e nós escutávamos aquele rádio. O pai estando em casa e nós não estando, era o dia inteiro ligado àquele rádio. Porque não tinha na época, né, senhor, internet, nada, celular, televisão. Era o rádio, né? Não tinha nada. Tinha um radião, né? Sim. O radião, e aí vocês ficavam sintonizados lá. Ficavam sintonizando aquilo lá. E procurando rádio e música gaúcha. Uhum. Sempre gostei de música gaúcha, como eu disse para o senhor, e disse, estou dizendo aos ouvintes, que eu era influenciado pelo tio, que era muito gaúcho. Sim. E então, sempre escutando. Aí, eu achava bonito quando o Jorge, né, e o Meirelles, Antônio Augusto Meirelles Duarte, nosso saudoso doutor Meirelles, estava transmitindo futebol, ele estava depois transmitindo o gaúcho, no tempo do 14, ali no campo, na rodoviária, onde a rodoviária, vê quanto tempo faz. Eu ia nos jogos ali, ia no campo do gaúcho, ver futebol, e aquilo me cativava. Eu digo, mas um dia eu tenho que fazer isso aí também. Tem que dar uma falada aí nesse microfone. E aí comecei a ir na Rádio Passo Fundo, de manhã. O Ivo Paim, esse senhor que eu falei, que foi um dos meus professores, o Ivo Paim é irmão do Dr. Jabes Paim Bandeira. Mas ele se criou sempre. Ele era gerente da Caixa Econômica Federal. No tempo, a Caixa Econômica ali namorou. Quem dobra na catedral ali, logo namorou. Ele era gerente. Então, era muito ativo, tradicionalista de cepa. Bom, baixa larga, chapéu bem largo, né? E então, ele fazia um programa da ZYF5, Rádio Passo Fundo, que eram os estúdios ali na Moron, onde eram as Casas Alegrete, logo em cima ali. Quase na esquina ali da Moron, com a General Neto. Com a General Neto. Ele fazia um programa todos os dias,
das 7h30 às 8h, que era o programa Alô Rio Grande, que depois eu levei também esse nome para o programa da Rádio Passo Fundo, que eu fui trabalhar lá. Alô Rio Grande. E o Ivo Paim fazia o programa. Era Rancho Velho, famoso Rancho Velho, né? Antônio Martins, Rancho Velho e Serraninho, que era uma dupla muito boa que tinha aqui, e levava trovadores, e levava guitarreiros. O pessoal ia lá no programa se apresentar, então... No estúdio. A rádio tinha um estúdio ali, com cadeiras para fazer palco, né? Palco para fazer apresentações ao vivo. Então era ali naquele edifício, e o Paim fazia o programa. Alô Rio Grande, todas as manhãs, de segunda a sexta. Era o programa ali. E eu comecei a ir no programa. Mas com vergonha e tal de falar com ele, né? Um dia eu falei para ele, nossa, o senhor bota atrás da gente aí também, eu sei fazer alguma coisa. Mas o que tu sabe fazer? Eu sei declamar. E eu sabia, tinha aprendido a poesia do famoso e saudoso Lauro Rodrigues Saudade. Isso o senhor tinha o quê? Uns 12, 13 anos? É, por aí. 12 a 13 anos. Por aí. E fui pegando. E, quando me vi na frente do microfone lá, deu uma tremedeira, mas tudo bem, fui. Encarou. E disse o verso inteiro. Saudade de Lauro Rodrigues. Disse o verso, tudo bem. E aquilo ali me despertou. Digo, agora eu vou dar um jeito. E comecei a falar com os amigos aí que eu tinha, né? Radialista, tudo era amigo. Jarba Sampaio Correia, naquela época, um comentarista de futebol maravilhoso. Meirelles Duarte mesmo. O Valadares, te lembra? Não? Carlos Alberto Valadares. Toda essa gente eu fui me entrosando. E um dia fui lá, tinha a Rádio Municipal, ali na Rua Independência, né? Abaixo do Boca. Vamos botar bem certo. Abaixo do Boca tinha a Rádio Municipal. Era o Pedro Monteiro da Costa. Era um vereador que tinha aqui, que foi o diretor. E eu me dava com o Pedro. Ele morava no mesmo bairro que morava a minha família aqui, no Boqueirão. E eu fui lá um dia na rádio. Tenho vontade de trabalhar nisso aí, homem, velho. Pois é, mas agora não sei, a rádio está para terminar, como terminou, né? Estava clandestina, era do município, mas estava fora das leis governamentais. Aí, mas fiz um pedacinho lá do programa um dia lá. Fiquei lá e fiz, trabalhei uns dias lá, mas tudo bem. Não deu certo lá e tal. E tinha muito astro ainda, né, para trabalhar lá. Então, eu era o que não podia fazer aquilo lá. Mas tudo bem, saí. E aí, quando, como eu disse, chegou o Valdir Sudebrac aqui para Passo Fundo, em 1978, né, eu comecei, tinha aqui o apresentador, que foi o primeiro apresentador do CTG Osório Porto, chamava-se Abílio Jardim da Silva, o melhor apresentador que eu conheci em todo o Rio Grande do Sul. Era de Passo Fundo, trabalhava no Dyer. Mas como o Ulisses era muito amigo dele, convidou ele para fazer o programa. Primeiro, apresentador do programa que o Ulisses tinha fundado o CTG, ou inaugurado o Galpão. Aí ele disse, guri, eu vou te moldar para o rádio. Opa, sim, vou te moldar para o rádio. O senhor gostou da ideia? Gostei da ideia, porque eu estou muito velho e estou saindo. Ele já era idoso, né? Mas era um pajador, um cara de uma ideia maravilhosa, e gaúcho mesmo. Trabalhou muito no Loló Miranda, teve por lá muito tempo, Abílio Jardim da Silva. E daí, era ele e o Nilson Labes. Conhece, né? Conheço, seu Nilson. Toca gaitinha de boca, né, seu Nilson Labes? Que estava fazendo o programa. Depois o Nilson ficou com o Oscar Vieira. Eu não tinha entrado ainda. Daí o Abílio, um dia, o Oscar viajava, tinha conjunto de baile, e fizemos lá do CTG Getúlio Vargas o programa do Osório Porto. E ele me convidou para ir lá. O Nilson também não estava por aí. Eu fui lá e fiz os comerciais do programa. Aí quando veio para o Osório Porto, que inauguramos, ele disse, agora eu vou embora e tu vai ficar aqui. E lá por 1975, vamos botar aí. Não, 75, o Nilson foi embora para Concórdia. Ele ficou lá mais que 20 anos. Agora está residindo aqui em Passo Fundo novamente. Mora ali no Boqueirão.
ele foi embora para Concórdia para trabalhar na Rádio Rural lá. E eu assumi o programa com Oscar Vieira. Fiz por 8 anos. 8 anos. Então, dali, já fui convidado para ir para a rádio. E daí, em 1980, a televisão chegou aqui. Em 1981, me contrataram. Fizeram uma pesquisa em Passo Fundo. O senhor Perrone era o gerente geral aqui. O senhor Perrone achou que deveria botar um programa local. Ao estilo Galpão Crioulo, né? Estilo Galpão Crioulo, mas gravado tudo na campanha. E fizeram uma pesquisa em Passo Fundo para ver. Tinha apresentador, vários aqui, né? Vários apresentadores. E eu fui escolhido. Então, fiz o programa, ficou no ar não sei quanto tempo lá. Né? Como era o nome mesmo do programa? Planalto Grande do Sul. Planalto Grande Eu queria botar Galpão Gaúcho, mas daí o seu Perrone, que era o gerente, né, claro, e o homem de visão, diz, não, eu escolhi o nome aqui, Planalto Grande do Sul, para nós incorporar tudo, porque nós gravava de Palmeira das Missões até Lagoa Vermelha, essa região. Era itinerante, não Itinerante. Era só em Passo Fundo. Cada programa era de uma localidade. O primeiro programa foi com o CTG Laló Miranda, que nós gravamos. Depois Palmeira das Missões, depois Carazinho, depois Passo Fundo, depois Lagoa Vermelha. Então era assim o programa. Né? E aí, até 10 anos passados, eu estava no rádio. Fiquei por 20 e poucos anos no rádio. Né? Tenho minhas carteiras lá, tudo, mas como eu achei que tinha que fazer um concurso para trabalhar, eu fiz concurso para a Corsan. E trabalhei, então, paralelo à rádio, depois na Corsan. Me aposentei mesmo pela Corsan, né? Sim. Que quando eu fui me aposentar lá, o NPS não aceitava 2 trabalhos, é só um maior. Claro, eu tinha que optar pelo melhor salário. E eu optei pela Corsan, então, né? Agora, naquela época, década de 70, 80, né, senhor Lei, eu imagino que as coisas eram bem diferentes, né? Até a maneira de fazer o rádio, dos estúdios, equipamento, e desde a receptividade do ouvinte, né? Porque, como a gente falou, a TV estava iniciando, né? Sim. Então, o rádio era muito popular e todo mundo ouvia, né? Sim. Imagino que vocês que estavam no microfone naquela época eram como se fossem celebridades, artistas, né? Era deuses. É verdade. É verdade. Porque eu vou falar, eu falei no início aqui, né? Na abertura do programa. O rádio não adianta, o rádio vai ser imortal sempre. Imortal. E quem quiser faturar na sua empresa, aposte no rádio. Tem outros negócios de comunicação aí, tem 1000 hoje no mundo, né? Tem 1000 aparelhos. Eu confio no rádio. O rádio é uma maravilha. O rádio, eu gosto do rádio, porque o rádio está contigo, é família tua, né? Então, eu acho que é isso. E eu me acostumei tanto com isso, não sei se sou muito bairrista em dizer isso, mas gosto mesmo é do rádio. E a gente compartilha disso, né? Tanto é que trabalhamos aqui na que comunicação do aí, rádio, né? Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, senhor Lei, da sua participação no Enarte. O senhor deu uma pincelada aí, foste jurado, avaliador de Enarte, né? Como é que é instalado este grande evento, né, da nossa cultura, que leva desde da gurizadinha pequenininha até os veteranos, né? Como é que é aquele clima do Enarte? Bom, eu estava trabalhando com a dona Gilda Galhazzi, que foi por 16 anos coordenadora da 7ª Região Tradicionalista. E eu trabalhei muitos anos com ela lá. Quase toda a temporada de 16 anos. Acho que foi um pouquinho menos, mas sempre trabalhei com ela. E aí, quando surgiu o Enarte, era o Fegarte, né? Em Farroupilha. Em Farroupilha, exato. Era Fegarte. Eu já comecei a ir lá também, em Farroupilha. Depois que houve aquela confusão lá com Farroupilha e com o município lá, né? Transferiram para Santa Cruz. Aí, a Gilda estava enraizada lá no MTG, precisava de um avaliador para o Enarte, da região aqui. E a Gilda me colocou como avaliador. Aí eu fui a Porto Alegre, fiz um curso para avaliador, o saudoso Ciro Ferreira. Ciro Ferreira foi um dos 8
que acendeu a chama com Paixão Cortes lá em Porto Alegre, em 1947. Morreu. Ele é filho do Hélio Teixeira, um grande amigo meu, que mora em Lagoa Vermelha. Foi meu professor do curso de tradicionalista também, lá no MTG em Porto Alegre. Ficamos 2 dias lá fazendo o curso. E fui a Santa Cruz. Aí fui para lá. Primeiramente era para gravar, para julgar, ou avaliar, melhor dizendo, trova, poesia e caos de galpão. Tudo bem. Aí foi, o MTG me telefonava. Quando chegava a final em Santa Cruz, eu ia para lá. E cada vez que chegávamos lá, num dia antes das provas, era oferecido um troféu para os avaliadores. Então, nós íamos no coquetel e eu tenho 5 de avaliador. Mas foi 7 anos que eu avaliei lá. E aí, então, comecei a avaliar. E fui. Mas um dia eu achei que não estava certo. Não estava certo aquela avaliação lá. Porque a gente chegava lá, pronto para, vamos dizer, julgar poesia. Não, já tem outro no teu lugar aí. Ah, bom. Tu vai jogar só a trova. Ah, não, tudo bem. Um dia a guria me telefona lá, a secretária do MTG, disse, Orley, semana que vem, Enarte em Santa Cruz, né? O senhor é da avaliação. Não sou mais. Trancou o pé, senhor Orley? Tranquei o pé. Não vou mais. Mas como, senhor Orley? Não posso te dizer pelo telefone por que eu não vou. Mas um dia irei a Porto Alegre, irei no MTG. Se você estiver ainda trabalhando aí, eu vou te dizer por quê. Não quero mais. Da forma que está se fazendo a avaliação lá, não me interessa mais. E o senhor chegou aí lá depois do MTG? Não fui mais. Não deu oportunidade? Não fui mais nada. Não fui mais lá. Então, eu não quis mais. Nós tínhamos uma equipe de avaliadoras. Que pena, né? Meu Deus do céu, de respeito, homens que, vou te dizer. Mas aí, parecia qualquer um, era avaliador. Então, para mim, não serviu. Se era assim, tudo bem. Talvez eles estavam com a razão, mas para mim, não. Não serviu mais, então deixa acontecer, né? E julgar poetas, pajadores, declamadores, é uma tarefa muito difícil? O senhor muito difícil. Sofre pressão ali do pessoal ou não é por isso? Não, a gente é muito bem respeitado e aceito, né? Eu julgava a fase regional e a fase macro, e depois a fase final. Em Santa Cruz. Mas sempre fomos muito aceitos, muito responsáveis. Nós era, né? Walter Vieira Ribeiro, né? Que era um dos jurados, o rapaz de Barão, aquele que era cantor e que ganhou Enarte lá, que é compositor também, e hoje tem um conjunto vocal. O rapaz de Barão também era um dos avaliadores. E tinha um pessoal de Santa Maria também, que era excelente, e outro pessoal de Porto Alegre, excelente também. Era uma equipe muito bonita, muito linda. Mas eu não gostei mais. Talvez eu não gostei. Talvez seja aquilo, mas eu não gostei. E graças a Deus saí. Então, faz muitos anos que saí e não quis mais. Né? E agora está seguindo. Tá bom? Tá. Senhor Orley, uma das grandes figuras aí da nossa música regional que levou o nome de Passo Fundo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, foi o Teixeirinha, né? Vitor Matheus Teixeira. Vitor Matheus Teixeira. E o senhor teve a oportunidade de conviver com o Teixeirinha, inclusive na casa dele. Tive várias oportunidades, né? Participei do programa dele nas rádios de Porto Alegre, né? Inclusive ele me levou lá. E como é que nasceu esse encontro? Porque o Teixeirinha era um homem ocupado, não recebia ninguém assim, né? Mas o Ulisses Vieira de Camargo, patrão do CTG, convidou o Teixeirinha para ser padrinho da sua filha. E o Teixeirinha batizou, né? Batizou uma das filhas do Ulisses. Então, quando nós íamos em Porto Alegre, por ter esse compadresco com o Teixeirinha, nós parávamos lá na casa do Teixeirinha. Porque onde ele tinha a piscina e a sala de gravação, prédiozinho que ele fez lá, ele tinha também os quartos para as visitas. A casa dele era no 2º piso e ali tinha a sala, os quartos, né? Quarto com camas e chuveiro e banheiro, tudo, para as visitas. Para as visitas.
Então eu fiz muita amizade. Várias vezes estive lá conversando com ele. Ele é muito agarrado nas músicas dele, só falava das músicas dele. E era um homem assim que era muito inteligente, né? Como ele fez o Colono. Uma vez deu uma briga com os colonos, ele fez o Colono. Outra vez deu uma música, uma peleia com os taxistas, fizeram greve, não sei o quê, por causa de aumento de tarifa. Ele fez taxista, né? Uma homenagem aos taxistas. E assim, ele era um negociador. Eu sempre digo, um dos cantores mais afinados do Rio Grande do Sul que eu conheci. Músico, pouco. Ele tocava muito pouco violão. Agora, cantor afinado e compositor, não nasceu outro igual. Para mim. Era ele. Desculpe o bairrismo, mas era isso. Não, mas né? E é verdade, ele quebrou muitas barreiras, né? Ele foi para o cinema, Sim. músicas infindas, né? Programa de rádio, então ele, vamos dizer assim, revolucionou, né? Levou a música gaúcha além fronteiras, até está circulando um vídeo dele no programa do Silvio Santos, né? Então ele foi para o centro do país, ele chegou lá, né? Até em Nova York, né? Cantando Isso. lá nos grandes cassinos lá e tal. Então tem que dar... Tem que dizer, né? Tem muita gente que não, mas teve fulano. Tudo bem, foi bom também. Mas eu quero dizer que igual não pintou. Quem é que vai substituir Pelé? É difícil, né? É difícil. É difícil. Então, para mim, o Teixeirinha é o Pelé cantador. Mas o senhor, até nos bastidores, falava que teve a oportunidade de, além de tomar um chimarrão, churrasquear, né, jantar, almoçar com Teixeirinha. Quer dizer, é algo que nós hoje em dia não temos mais essa oportunidade, mas o senhor teve, né? Conheceu, conversou, conviveu com esse grande ícone da nossa música. Exatamente. Tive várias vezes lá na casa dele, tive, como eu disse, nos programas, e aí um dia ele está de aniversário, o Ulisses matou uma reza aqui, uma reza inteira, veja bem, botou umas caixas de gelo aí, e fomos acordar ele em Porto Alegre para fazer um churrasco. Passamos o dia inteiro na casa dele, fazendo um churrasco. Acordamos ele com uns tiros diferentes e ele nos acordou também com uns tiros diferentes. E nos recebeu lá no Alto da Glória, em Porto Alegre, e passamos o dia inteiro fazendo festa lá, cantando e trovando. Eu tenho em fotografia isso, porque a gente contar isso é difícil de acreditar até, tudo bem, mas eu tenho em fotografia, graças a Deus, consegui salvar, e tenho lá eu cantando com o Teixeirinha e cantando para ele. É verdade que tem gente que duvida, o senhor mostra a foto, então? Mostra a foto, né? Porque é difícil, porque o Teixeirinha, para receber uma pessoa lá, era difícil. O compromisso dele era muito grande, andava sempre viajando, e depois que começou a fazer filme, então, era impossível ele receber alguém, né? Nós ia lá, parar na casa dele, sempre estava viajando, sempre estava viajando. Fora, né? Mas, senhor Ney, para a gente já encerrando aqui a nossa prosa, né? Uma última pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Como é que o senhor vê a cultura gaúcha nos dias de hoje, 2024, né? Tradicionalismo, a cultura gaúcha, a nossa música. Como é que o senhor avalia que ela está no patamar de hoje? O que está de bom e o que precisaria melhorar, na sua opinião? Olha, Matheus, eu acho muita dificuldade em falar nisso. Ela tem que dar uma mudada muito grande. Porque eu não sei se é eu que parei no tempo e eles estão certos, até pode acontecer isso aí, né? Mas eu não tenho mais aquela essência, né? Mudou tudo, mudou. Será que ainda o Aureliano de Figueiredo Pinto está certo? Hoje os tempos são outros? Tá, eu acredito que sim, eu acredito, eu venho lendo muito, eu vivo com os livros, lendo bastante, mas o tradicionalismo não pode perder a sua essência. Não pode perder a sua essência de gauchismo. Eu não sei. Eu até me desdigo, como diz, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que deve ser feito. Essa essência que o senhor fala é, por exemplo, uma lida de campo? Em tudo. Um ideal? O que seria essa essência que o senhor diz? Deixa eu te dar um exemplo, então. Isso. Vou dar um exemplo. O Paixão Cortes, quando fundou em 1947, o que ele botou? Semana Farroupilha.
certo? Certo. Então, é a semana farroupilha. Hoje faz 16 rondas. Entendi. Fazem 16 rondas. Ah, mas cresceu. Então faz 5 rondas por dia. Mas faz a semana farroupilha, não 16 dias de ronda. E certa vez eu disse para uma pessoa, ele disse, tem que fazer 20, Orley. Perde a essência, perde tudo, a graça. É uma semana de ronda para que nós sinta dentro do peito que é o gauchismo, a vontade de passar um ano e fazer uma reunião. 7 dias uma reunião para comer um churrasco diferente, tomar um chimarrão, um café campeiro. É isso aí. Então, essas coisas, podia citar outras, mas vou citar isso aí. Tá certo? E não venham querer mudar a história. É uma semana farroupilha. Semana farroupilha, o Paixão disse. Também assinado por quem? Barbosa Lessa, grande pesquisador, um homem que escreveu as atas para que o tradicionalismo fosse isso tudo. Ele, porque o piazada lá do Júlio Castilho fizeram e estavam meio esquecendo. E o Barbosa Lessa começou a escrever isso aí. Isso aí vai se transformar no que se transformou, né? Hoje 3.000 CTG no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, na Ásia, né? Na Europa tem CTG. Então, o Barbosa Lessa já dizia isso. Vamos devagar aí, né? E daí? Não tem mais. Quando fizeram a primeira ronda lá, eles pegaram 14 homens, mas não tinha cavalo para todo nem arreio. Então foram com quantos? 8 homens. 8 homens lá para acender o candeeiro crioulo na pira da pátria que ia ser extinta naquele dia. Mas lutaram porque o presidente da Defesa Civil não queria que acendesse a chama lá. O Paixão Corto teve que brigar por lá. E conseguiu acender. Embebeu uma estopa com querosene, botou num cabo de vassoura e subiu numa escada, porque a pira era alta e acendeu lá, veio se queimando, né, para levar até o Colégio Júlio Castilho, mas fez com coragem, porque ele era da fronteira, Santana do Livramento. Ele queria ver de novo o que ele tinha feito quando o Piá lá na fazenda, e o Barbosa Lessa também, e outros, Glauco Saraiva, o grande poeta, queria ver como era antigamente. E fazer uma semana. Por quê? Para nós ficar com saudade das coisas. Não, e o que eu imagino também, né, senhor Lê, aqui, a gente não tem mais essa ligação com o campo, né? A maioria das pessoas hoje não está mais no campo. Mas esses valores, esses ideais aí de liberdade, né? De justiça, de igualdade, de família, isso que deve ser preservado, né? No nosso movimento. É o meu entendimento, assim, né? Também é meu entendimento, né? Que no CTG ainda temos isso, né? Temos, mas temos que cuidar disso. Nós temos que ir adubando isso aí, né? Temos que ir chegando numa terrinha, como dizia o Walter Vieira Ribeiro. De vez em quando, na poesia, ele dizia, tem que ir chegando numa terrinha para que as poesias sejam divulgadas, sejam bem declamadas e sejam bem avaliadas. Então tem que ir mudando alguma coisa. Eu não estou mais no meio. Certo dia vieram me perguntar o que tu acha de fulano na coordenadoria da 7ª região? Nem a favor, nada contra. Eu estou fora. Não quero dar palpite. Mas como tu me chamou aqui, e eu sou da imprensa, sempre fui da imprensa, eu estou falando aquilo que eu penso e que eu sinto dentro do peito. E tem outra coisa, quero dizer, aos meus amigos, um dia quando eu me for, rumbeando a querência eterna, onde bolharei a perna diante do meu Criador. Não chore, o pajador do velho pago florido, que há de cantar comovido até o último repuxo, porque só em nascer gaúcho vale a pena ter nascido. E outra, se cuide. Se não houver campo aberto, lá em cima, quando me for, um galpão acolhedor de Santa Fé bem coberto, um pingo pastando perto, só de pensar me comovo. E juro pelo meu povo, nem todo o céu me segura, e volto à velha planura para ser gaúcho de novo.
Este é Orley Caramês, nosso convidado aqui do Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição. Maravilha, seu Orley. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Me desculpe se eu me excedi, mas é aquilo que me faz ferver dentro das veias o gauchismo puro, o gauchismo da amizade, da paz, da harmonia. Vamos nos unir, vamos ser mais nós. Vamos dizer que nós somos gaúchos que lutamos quase 300 anos para estar livre hoje. Somos livres? Somos, mas temos que adubar isso aí e cuidar. Boa tarde, boa noite, bom dia, muito obrigado e um dia eu voltarei. Se Deus quiser. Obrigado, seu Orley Caramês. E assim a gente encerra o nosso primeiro Buenas Cast, podcast do Portal da Tradição. A gente volta com um próximo episódio em breve. Um abraço. Thank you.